Muito boa noite a você, querido irmão, irmã, que me acompanha sempre de terça até sexta-feira, às 7 horas da manhã, no seu programa Começando o Seu Dia com Deus, do Projeto Semear, com o pastor Reginaldo, que sou eu. E eu quero te agradecer justamente por me ajudar a evangelizar e a levar a palavra do Senhor para tanto quantas pessoas puderem ouvir uma palavra de apoio, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, porque nós vivemos em um mundo onde todas as coisas avançam para o fim. Todos os acontecimentos apontam justamente para o fim. E hoje eu quero falar de um tema com você, justamente que eu coloquei como título: a dor da espera. E como é difícil nós depositarmos a nossa fé, nós depositarmos a nossa esperança, e essa esperança ela se alargar, essa esperança ela ser demasiadamente comprida, porque o Senhor diz na sua palavra que a esperança demorada, ela adoece o coração. Então veja você que esta esperança de fato é alguma coisa que dói, porque nos confronta com a nossa falta de controle. Em um mundo onde se valoriza a velocidade, onde se valoriza a gratificação instantânea, a espera nos força a parar, nos força a confiar e muitas vezes a sofrer nesse processo chamado espera. Essa dor, porém, ela não é um sinal de que algo está errado, de que a promessa falhou. Não é um sinal de que aquilo que foi falado não acontecerá na nossa vida, que nós morreremos esperando, mas pelo contrário, é um terreno fértil justamente para que cresça e se aprofunde em nós a fé em Deus. E essa esperança, esta fé, ela foi dita através de uma profecia poderosa que serve de âncora para as nossas almas, através do profeta Isaías, lá no livro que leva o seu nome, Isaías capítulo 40 e versículo 31. Ele diz da seguinte forma: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A dor da espera não é apenas uma passagem, é um processo de renovação para as nossas vidas. Assim, veja, como a águia precisa de renovação, ela precisa de um tempo para ser forte e voar alto. Nós também passamos por esse processo. Precisamos de tempo para sermos fortalecidos em nosso espírito, porque a Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. E o que nos leva a desacreditar, a perder a fé, a questionar as promessas de Deus na nossa vida, e isso nós não podemos confundir, porque às vezes alguns andam de profeta em profeta, de crente em crente, de igreja em igreja, buscando apenas revelações, profecias, para acalmar aquilo que quer ouvir. E a Bíblia fala sobre isso no final dos tempos, que homens falariam as coisas para outros homens, porque existiria um comichão, esta é a palavra que a Bíblia diz, nos ouvidos, para ouvir aquilo que quer apenas. E como existe quem quer ouvir alguma coisa para acalmar o seu ego, existe também falsos profetas que abrem a boca para falar aquilo que o outro quer ouvir. Mas a verdadeira profecia bíblica, a verdadeira vontade de Deus é aquela que, quando chega nas nossas vidas, nos confronta,
a palavra verdadeira da profecia, que é nada mais, nada menos do que a Bíblia, ela vem para nos confrontar, e aquele que é confrontado, ele se molda na mão do oleiro e passa a ser vaso de honra na presença de Deus, porque a dor que nós sentimos da espera é o atrito que nos prepara para o crescimento, que nos prepara para a ascensão. Se você pegar na Bíblia e começar a pensar no profeta, no pai Abraão, o maior, aquele que andava com Deus, aquele que teve promessas de Deus: olha, sai do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que esse homem, ele creu contra a esperança, ele esperou anos pela promessa de um filho, e esta promessa foi feita no dia em que ele tinha 75 anos. A promessa do filho Isaque, que chega na vida deste homem através de uma geração no próprio ventre da sua mulher Sara, era quando ele tinha 100 anos. Portanto, 25 anos de espera por aquilo que ele ouviu. Agora, a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, da seguinte forma: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O Senhor, ele, através do seu caráter de fidelidade, promete, e do seu caráter de fidelidade e justiça, ele cumpre as palavras que saíram da sua boca. A espera de Abraão não foi vazia, foi preenchida com fé, porque enquanto ele não tinha o filho, ele colocava no vazio a esperança e a fé. Quanto ele tinha fé, quanto ele tinha de fé, quanto ele tinha de força, de vontade. A Bíblia diz que quando foi feita a promessa, a Bíblia diz, e no verbo original do grego em que foi falado na época, a Bíblia fala que ele era como amortecido, ou seja, já estava em idade avançada, tanto ele quanto a mulher, e isso humanamente impossível de se ter uma gestação, principalmente no dia da promessa, quando ele tinha 100 anos e a sua mulher muito próximo disso também. A espera dele foi preenchida com essa esperança, com esta fé, com esta crença. A dor da espera de Abraão o tornou, através do caráter de justiça de Deus, o pai da fé. E o processo de espera não é sobre a chegada da promessa, mas sobre a pessoa que você se torna em Deus enquanto espera, porque a espera é o catalisador que nos molda, que mostra a Deus e a todas as pessoas que nos rodeiam quem somos nós em Deus, quem somos nós em Cristo, quem somos nós diante daquilo que nós ouvimos de promessa. O apóstolo Paulo nos ensina algo fundamental sobre a dor. Romanos 5, versículos 3 e 4 diz da seguinte forma: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, olha só, sabendo que as tribulações produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência cria em nós a esperança. A dor que nós sentimos nos faz esperar, é a tribulação que nos capacita. Veja, ela nos ensina a perseverar. Quem? A dor. A dor da espera nos ensina a perseverar, porque a construir a experiência, a ter uma esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas se baseia naquilo que Deus é, na fidelidade de Deus. A dor da espera nos ensina que o alvo da nossa fé não é
a solução do problema, mas é aprofundar a nossa relação com aquele que soluciona o problema, com aquele que cumpre a promessa. Quando nós começamos a ser moldados a tal ponto que a nossa relação com aquele que prometeu passa a ser de proximidade, então a dor da espera, ela é curada totalmente por aquele que soluciona e aquele que entrega a promessa. A dor da espera nos tira todas as vezes da zona de conforto, porque quando nós estamos na dor da espera, nós saímos justamente desta zona para poder dizer: olha, Senhor, se não for o Senhor eu não consigo, se o Senhor não me ajudar eu não levanto, se o Senhor não falar comigo alguma coisa, e junto com a espera também vira o silêncio, Senhor, eu não sei se eu aguentarei. E nós começamos então neste processo rasgar o nosso coração e dizer a Deus, às vezes sem palavras: eu sou totalmente dependente de ti. E reconhecendo esta situação, este lugar de esperança em que nós estamos, este lugar em de dependência nossa, a partir da dor da espera, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, se o Senhor não estender as mãos e segurar as minhas, eu caio. Se o Senhor não falar uma palavra comigo, a minha alma se seca. E nós dizemos a Deus, nós lembramos que Ele é o Criador do universo, nós nos lembramos que nós não estamos no centro da vontade dele, mas ele está no centro da sua própria vontade na nossa vida, e com isso nós vamos nos alinhando ao centro da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória, da graça de Deus, mas a partir do sacrifício da cruz, a graça nos alcança, e esta dor da espera passa a ter um significado em nós. Qual é, pastor? Significado de luta para nos aproximarmos de Deus e alcançar aquilo que tem de promessa na nossa vida. Ele nos lembra todas as vezes que nós somos dependentes dele. Essa dor é o significado de um convite que ele nos faz para soltar o controle das nossas vidas e confiar que Deus está controlando, que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo tudo o que for necessário ao nosso favor, mesmo que nós não estejamos sentindo, mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que nós não estejamos percebendo. Se o joelho fala, se o silêncio fala, mas não colocamos dentro de nós dúvidas, questionamentos, mas esperança, ainda que com dor, nós estamos dizendo a Deus: o controle da minha vida está nas tuas mãos, e o Senhor continuará e fará trabalhos, bênçãos e promessas ao nosso favor, que nós não estamos vendo, mas no momento certo chegará nas nossas mãos e na nossa vida. Portanto, a dor da espera é, na verdade, um dom de Deus na nossa vida, porque é a prova de que algo maior está sendo construído em nosso interior, e não se trata apenas de esperar a promessa, mas de permitir que esse processo da espera, que esse processo da dor também nos transforme, nos molde de acordo com o vaso que Deus quer que nós sejamos, não vaso de desonra, mas vaso de honra. E quando nós sentimos essa dor, é o sinal de que a obra de Deus está em andamento na nossa vida. Não perca a fé, meu querido. Não perca a esperança, pois é nela que você encontrará forças para você voar por cima dos seus problemas, por cima das suas dores de espera. Você passará a dizer a Deus, ainda que sem palavras: Senhor, eu não aguento mais.
Senhor, a espera está machucando. Senhor, as promessas não chegam, e eu sei que foi o Senhor que prometeu, e então começamos a colocar como se em uma folha branca, escrevendo para Deus a nossa história. Deus, eu estou assim. Deus, eu estou assado, ainda que o Senhor me olhe e me vê 24 horas por dia, eu quero declarar com a minha boca que eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, os meus problemas eu não vejo solução, as portas parecem estar fechadas, eu estou sentindo a dor, mas a partir de hoje, Pai, entendendo a Tua palavra, que o pai da fé, Abraão, esperou por 25 anos. A Bíblia diz que este homem creu contra a esperança, porque um homem de 100 anos, de 75 a partir da promessa, chega aos 100 para encontrar a sua promessa. Um homem que olhava para o seu próprio corpo e humanamente estava literalmente morto, porque ele não poderia ter filho em uma idade dessa, a mulher tampouco, e eles não tinham. Já vinha de uma história de sofrer humilhação da concubina que teve o primeiro filho com Abraão, tentou colocar-se no lugar da esposa, mas um dia o Senhor separou e disse: olha, Abraão, este menino que nasceu com esta mulher não é o que eu tenho de promessa para a tua vida. Do teu ventre, do ventre da tua esposa, eu te darei um filho que será para a tua honra, e este filho é o filho da promessa. Este homem ficou sem entender. A Bíblia diz que a mulher lá dentro, quando ouvia o anjo falar lá fora com o marido, ela riu, ela sorriu, e a Bíblia diz que o anjo disse a Abraão: Sara está sorrindo, mas a promessa está de pé. Nos dias atuais, quantas pessoas podem olhar para mim, olhar para você e dizer: cadê o Deus que você serve? Cadê as promessas que você tem? Olha a vida que você está levando, olha as coisas que estão acontecendo. Se a promessa diz que vai, as coisas estão ao contrário. Se o Senhor diz que é mais, as coisas estão sendo menos. Se o Senhor diz que a porta é aberta, as que estão abertas estão se fechando. Alguém está sorrindo, e o anjo do Senhor nesta noite, através desta palavra, continua te dizendo: a promessa está de pé, porque pode o mundo zombar, pode as pessoas titubearem de você, mas a promessa que Deus fez é a única palavra que não cai por terra. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A Bíblia diz que a promessa de Deus permanece, a palavra de Deus permanece. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você está levando uma vida de questionamentos consigo mesmo, para dizer: olha, Senhor, eu não consigo entender. Às vezes as coisas começam indo bem e de repente caem por terra. Às vezes as coisas parecem que é a promessa, mas eu percebo que não é. Senhor, será que a promessa é verdadeira? Senhor, será que de fato o Senhor se importa comigo? E nesta noite o Senhor diz: é apenas o processo da dor da espera, porque quando chegar a promessa, será como um parto que será anunciado. Você ouvirá a tua promessa chorando pela primeira vez, dando um sinal de vida pela primeira vez, e não poderá mais escapar das tuas mãos, porque a promessa, ela nascerá na tua vida, e isto será a prova de que Deus segura as suas próprias palavras, de que Deus honra as suas palavras que saem da sua boca. A dor que nós sentimos, portanto, aprenda isto nesta noite, é a dor que nos anuncia o controle, a mudança, o trabalhar daquele que prometeu nas nossas vidas. Não entre por um caminho de questionamentos, de dúvidas, mas eu espero que nesta noite, esta breve mensagem traga
A você que já está se questionando se adianta acreditar, se adianta ter fé, se adianta olhar para cima, e o Senhor nesta noite deixa claro para você: aquilo que falou se cumprirá. Pastor, quando será? Eu não sei. O Senhor às vezes promete e cumpre na hora praticamente, mas o Senhor às vezes promete, e o processo da dor da espera, assim como foi com Abraão, 25 anos de espera, nenhum dia questionou, nenhum dia se colocou triste, nenhum dia olhou para um lado, para o outro e questionou se Deus existia. Pelo contrário, a justiça de Deus disse que esse homem é o pai da fé, porque olhando para aquilo que não tinha no seu corpo humano, ele acreditou no mundo espiritual que disse que tinha, que disse que seria, que disse que poderia, que disse que existiria e chegaria na sua vida. Eu te animo nesta noite a olhar para dentro de si e começar a questionar: o que é que eu tenho perguntado? O que é que eu tenho falado? Como eu tenho me derramado diante de Deus? E você faça aquilo que está escrito em Mateus, quando disse: ao orar, entre no teu quarto, feche a porta sobre si, fale com Deus em segredo, porque aquele que te ouve em segredo irá te honrar em público. Que esta mensagem traga nesta noite conforto e perspectiva sobre a sua jornada com Deus. A dor da espera, entenda isso, é uma parte essencial do crescimento espiritual, e é na vulnerabilidade dela que nós passamos a encontrar a força de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos nesta noite, agora em oração, entregar ao Senhor a nossa dor e dizer a Ele: Senhor, o fardo que eu estou carregando é pesado demais. E o Senhor disse que era para eu trocar o fardo meu, que é pesado, com o de Jesus, que é leve. Nesta noite, declare ao Senhor com a sua boca nesta oração. Rasgue o seu coração, meu querido, minha querida, e diga: Senhor, se o Senhor me sonda, se o Senhor me vê, eu preciso de ânimo. Eu preciso, Senhor, de forças para esperar, de forças para enfrentar de frente aquilo que está sobrecarregando a minha fé e, de fato, trazendo até um desânimo para a minha alma. Oramos nesta noite com fé. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço agora, Papai, que o Senhor olhe com os teus olhares de misericórdia, com os teus olhos de bondade, e o Senhor alcance com as tuas mãos saradoras, as tuas mãos, Pai, transformadoras, milagrosas, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que tem vivido, Senhor, a dor da espera, que tem vivido um processo, Pai, que Satanás está usando para colocar o descrédito, para colocar a desconfiança, para colocar, meu Deus, uma dor, Senhor, que não é apenas a dor da espera, mas é algo que se apresenta como a dor de espera, mas na verdade Satanás está colocando aí dúvidas no coração deste homem, no coração desta mulher. Eu oro nesta noite como ministro da Tua palavra, para que o Senhor cure, Senhor, o interno, para que o Senhor cure estes pensamentos, para que o Senhor olhe, Pai, os projetos deste homem, os projetos desta mulher, e eu te peço nesta noite, meu Deus, que o Senhor possa fazer esta pessoa ter uma experiência verdadeira contigo,
contigo, ter, meu Pai, uma aproximação verdadeira contigo, para que esta pessoa, ela experimente o teu verdadeiro amor, ela experimente o teu verdadeiro trabalhar. Meu Pai, Satanás, ele tem, Jesus, ele tem semeado no meio da humanidade, oh Deus, a dúvida, para que o homem e a mulher se esqueça das benéfices, se esqueçam das bênçãos já alcançadas, se esqueçam, Pai, quantas vezes o Senhor deu livramento, quantas vezes o Senhor, ó Pai, repreendeu o inimigo que iria destruir a família, quantas vezes o Senhor repreendeu as potestades que iriam destruir, ó Pai, este emprego, iria, meu Pai amado, destruir esta vida com enfermidades, Senhor, mortíferas. Mas nesta noite apresento diante de Ti a minha vida, a vida deste irmão e desta irmã, a vida desta família, esta casa que precisa da Tua presença, esta casa que precisa de um milagre, que precisa, meu Pai, que o Senhor entre agora lá com os Teus anjos e repreenda todo levante de Satanás, toda obra do mal, Pai, que esta pessoa, ela recebe e parece que o dinheiro não faz efeito. Esta pessoa, meu Pai, que trabalha e parece, Jesus, que está lutando e não vence. Nesta noite, eu quero ministrar, Pai, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do sangue de Jesus, que esta pessoa seja alcançada, abençoada, que esta pessoa sinta agora aí na casa a presença do Teu Espírito Santo, que receba neste momento unção de Deus, para que veja que acreditar não é, Pai, um sentimento vazio, esperar não é, meu Deus, um sentimento religioso, mas é uma relação da criatura com o Criador, para que possa, meu Pai, conversar como de pai para filho, dizendo: Pai, eu não tenho mais forças, Pai, eu não aguento mais caminhar, Pai, me coloque nos Teus braços, Pai, me coloque nos Teus ombros, me ajude a sentir a Tua existência, e esta existência eu ministro agora nesta casa, na vida do homem, na vida da mulher, deste moço, desta criança. Eu repreendo agora toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo espírito da depressão, espírito da angústia, espírito do terror noturno, espírito dos sonhos malignos, em nome de Jesus, sai agora, deixe esta casa, deixe esta mulher, deixe este homem livre para adorar o Deus da criação, o Deus da promessa e o Deus que faz a promessa se tornar existência e ser palpável nas nossas vidas. Meu Deus, nós Te agradecemos pelo ar, pelo pão, pela casa e pela família. Te agradecemos por aqueles, Pai, que de fato se importam conosco, que mandam uma mensagem, meu Pai, que pergunta como está. Mas também Te agradeço por aqueles, Pai, que nós passamos na vida e simplesmente viraram as costas e esqueceram. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar a todos de forma indistinta e que o Senhor possa mostrar, Pai, a Tua misericórdia, até mesmo para aqueles que querem a nossa destruição e a nossa maldade. Pai, que o Senhor possa restaurar a vida dos nossos amigos e inimigos, que o Senhor possa alcançar aqueles que nos abençoaram e aqueles que nos amaldiçoaram, que o Senhor possa, Pai, mostrar-se Deus bondoso para todos aqueles que querem a maldade alheia. Em nome de Jesus, meu Deus, que a Bíblia se cumpra na nossa vida. Oh Deus, eu sinto a Tua presença, Pai, porque só o Senhor é que pode fazer o impossível acontecer. Pai, que toda unção Tua, Senhor,
seja estendida sobre a vida da pessoa que ora com fé comigo e que espera, e desta pessoa que está na dor, na tristeza e na angústia, desta pessoa que carrega consigo um fardo. Em nome de Jesus, alivia, dê forças, dê saúde, Pai, e resplandeça a tua glória. Te agradecemos, te exaltamos e te bendizemos, porque tu és inigualável, tu és soberano e fora de ti não há outro Deus. Que todo o poder seja manifesto, Senhor, que toda glória seja manifesta. Ora vem, Senhor Jesus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos e irmãos, eu quero te agradecer nesta noite por ter acompanhado, você também que acompanhará posteriormente. Deixe o seu comentário, compartilha este vídeo de mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Me ajude a crescer, fazer crescer este canal, para que a palavra de Deus nua e crua, da forma que ela é, alcance a vida de pessoas que não têm acesso a uma igreja, que não têm acesso a um pastor, que não têm acesso a uma verdadeira oração e pregação, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã às 7 horas da noite estaremos aqui de novo com outra mensagem do coração de Deus, creio eu, para os nossos corações. Deus abençoe, uma boa noite e até lá.